Olha só, e a missão de fomentar a economia em Mococa para a ACI não para não. Nós vamos falar agora ao vivo com o Maurício Mazzilli, presidente da Associação Comercial e Industrial do município, sobre um projeto que a ACI promove através de parcerias. Maurício, é um prazer recebê-lo aqui no estúdio do TVD Notícias. Novamente, seja muito bem-vindo. Prazer é meu. Muito obrigado. Bom, hoje nós vamos falar sobre mais um recurso que faz parte do plano estratégico Mococa 2050, um projeto gerenciado pela ACI. Qual seria esta ação? Bacana. Esta ação o que nós estamos trazendo agora para a cidade, nós estamos trazendo os eixos temáticos. O que significa isso? São necessidades que ao longo de várias reuniões que nós estamos fazendo, levantamento de informações, reuniões com grupos de escolas, professores, e surgiu a necessidade de nós trazermos temas para ser discutido na sociedade de Mococa. São temas que nós observamos que a sociedade está um pouco alheia a isso e são de extrema importância para que nós possamos criar alicerces e sustentação para que o planejamento estratégico possa andar cada vez mais forte. E o andar cada vez mais forte significa ter um alicerce bastante firme para ali, para que cada passo que nós possamos dar para o futuro, esses passos estejam bastante sólidos. E sobre esses eixos temáticos, que foi uma necessidade de curto prazo, que já aconteceu, nós vamos falar agora sobre a questão empreendedora, que é algo de grande necessidade para Mococa. Bom, a gente acha, pensando assim, né, quando a gente conversa, 2050 está muito longe, né, por que fazer um trabalho? Mas não está, né, e justamente esse planejamento que é importante em todas as áreas, né? Será que daqui 2050, em 2050 nós vamos ter água suficiente para toda a população de Mococa? Como que Mococa está crescendo? Quais os cursos que poderão vir? Qual a formação? Para onde vão os estudantes que se formam aqui? O crescimento econômico do município? Todas essas questões são envolvidas, Sim, né? Todas elas. Bom, o tema definido foi a formação empreendedora. Por que dessa escolha? Por que a formação empreendedora? Primeiro, não vamos ficar muito apegados a conceitos, mas a questão empreendedora, muitas pessoas aliam empreendedorismo com ser patrão, ser dono de uma loja, ser empresário, e não tem nada a ver. Para deixar o conceito bastante simples, para que todos possam entender, empreendedor significa colocar as ideias em pé e em movimento. Basicamente é isso. E você pode fazer isso aonde você esteja, você pode fazer dentro da sua casa, na comunidade, você pode fazer na empresa que você trabalha, no setor que você trabalha. Então você não precisa ser empresário para isso. E por que desse tema? Porque nós temos hoje os jovens que estão em época de faculdade, jovens que estão naquele período de definir qual é a profissão que ele pretende exercer. E se você observar o último Fórum Econômico de Davos, que é o Fórum Econômico Mundial, o último que teve agora, se você pegar o relatório O Futuro do Trabalho, ele nos traz uma informação bastante alarmante. Qual é essa informação? Que 65% das crianças que estão entrando na fase escolar agora, elas irão trabalhar em profissões que hoje não existem. O que significa isso? Que os nossos filhos que estão entrando na idade escolar, eles serão profissionais de profissões que não existem hoje. E isso é bastante complexo para uma sociedade. Nós estamos falando de 20 anos. Sim. O planejamento estratégico de Mococa é para 32 anos. Mas em 20 anos nós já temos realidades empreendedoras que hoje elas não existem. E o que cabe a nós, como entidade e como a guardiã do projeto para levar a Mococa para 2050 a um patamar bastante elevado? Cabe trazer as discussões para a sociedade do que é a parte empreendedora, para que as pessoas possam, no seu dia a dia, começar a ter ideias, começar a ter pensamentos e, acima disso tudo, atitudes empreendedoras. Nas empresas onde eles estão, nas suas residências, nas escolas, no trabalho, nos grupos de amigos, você pode ser empreendedor em qualquer momento. Por isso que esse tema, nós trouxemos ele com uma importância gigantesca, para que as pessoas comecem a ter esse olhar. E nós estamos plantando sementes. Sim. E nós vamos, a partir dessa semente, gerar outras situações que vão vir para a Mococa. Nós vamos criar unidades para geração de startups, por exemplo, que vai permitir com que nós possamos fazer com que as pessoas que têm uma ideia e que precisam fazer com que aquilo funcione, nós vamos criar situações para que isso de verdade aconteça em Mococa. E aí que você comentou, os estudantes hoje eles se formam e eles vão embora de Mococa. Nós precisamos criar condições e esse planejamento ele vai nos trazer isso para que essas pessoas começam a empreender dentro de Mococa.
para que nós possamos também quebrar um pouco dessa roda que vem girando de décadas em Mococa, ou em outras cidades mais, mas nós vivemos aqui, temos que falar daqui, das pessoas se formarem e buscar emprego, né? O futuro das profissões, elas vão mudar bastante, como essa informação que eu trouxe. Significa que essa questão de buscar emprego, ela vai começar a não existir mais. Você irá gerar o seu próprio emprego. Sim. E aí isso muda de figura, porque nós vamos ter que ter pessoas que vão enxergar o seu emprego na sua atividade dentro dele mesmo e dentro de onde ele está inserido. E aí nós vamos começar a ter uma economia que vai se fomentar de uma forma bastante rápida nisso. Parece tão complexo, mas o tempo urge, as coisas acontecem hoje com a economia globalizada da forma que é, num estalar de dedos, né? Sim. Quem são os palestrantes que vão dar essa formação empreendedora? Eu trouxe por escrito aqui, porque é bastante importante. Nós temos o Tiago Caproni. Ele é diretor do Instituto Federal de Poços de Caldas. Ele é professor e ele tem uma linguagem para falar com o jovem bastante acessível. Ele tem essa capacidade de colocar temas complexos na linguagem do jovem. Então, assim, será maravilhoso para as pessoas que estão ali, elas vão poder se identificar com ele, e ele ainda traz um perfil bastante interessante. Por exemplo, eu sou da área da tecnologia e uma coisa que eu acompanho bastante. Se hoje a gente vê notícias de geladeiras que já verifica que produto que está faltando, já manda pela internet a lista de compras e o mercado te entrega em casa. Dentro desse ciclo, quais são as profissões que são necessárias para que isso aconteça? Ele vai trazer esse tipo de visão, para que as pessoas começam a olhar as dinâmicas do que está acontecendo e dentro das dinâmicas começa a entender aonde ele pode ser inserido. E aí é onde entra, como eu disse no início, aquelas pessoas que estão em época de começar a pensar e decidir que profissão que ela quer seguir, nós já começamos a colocar ideias novas na cabeça dela, para que ela consiga um olhar mais amplo. O que nós precisamos é isso, é abrir os olhares das pessoas para que o futuro nosso ele seja bastante diferente. Nós temos também o Roberto Sequia. Ele é ex-subsecretário de Desenvolvimento de Micro e Pequena Empresa do Estado de São Paulo. Esse homem tem uma bagagem empreendedora gigantesca. Ele é CEO também de um projeto de empreendedorismo em São Paulo. E ele está vindo para Mococa porque ele vai trazer também bastante o olhar da cultura empreendedora, que é algo que nós vamos começar a discussão agora. Sim. Então, nós já vamos começar com dois monstros da área, duas pessoas que dominam bastante e vão poder emprestar o talento deles para Mococa. Isso para nós é maravilhoso. E nós temos também o Rafael Trefilho. Ele é do Sebrae São Paulo e ele vai fazer a mediação desse eixo temático. E por que falando de mediação? Porque ali nós não vamos dar palestra para ninguém. Ali nós vamos colocar eixos de discussões, onde vão ser colocadas questões, perguntas, respostas, e depois vão ter momentos para que as pessoas que estão ali possam perguntar, possam também buscar entender dentro do conceito delas como é possível que elas possam ser inseridas em ambientes assim. Nós vamos falar de assuntos magníficos. Essa ideia desse ping-pong, né, com os palestrantes, discutir dessa forma é muito importante e atrativa para quem participa. E para quem está nos assistindo, quem são as pessoas que podem participar desse encontro? Primeiro, todas as pessoas que têm o desejo empreendedor. E quando elas não identificam dentro delas o desejo empreendedor, mas elas identificam aquele desejo de mudar algo na realidade de onde elas estão inseridas. E também, aqueles jovens que estão na idade escolar, na idade de definir profissões, na idade de entrar na faculdade ou que já estão na faculdade. A ideia é que toda a parte educacional, professores também, porque o professor é bastante interessante. O professor ele é um multiplicador de conceitos. E professores cada vez mais multiplicadores é muito bom para uma sociedade. Por isso que nós entendemos também que, através da cultura, nós podemos multiplicar uma sociedade cada vez melhor. Então, todo esse público ele é bem-vindo. E empresários que buscam entender melhor os seus negócios, criar coisas novas, gerar oportunidades diferentes nas suas empresas. Maurício, então, nós temos um teatro lá esperando para que todo mundo vá lá. É justamente nesse sentido que eu ia te perguntar, além da CI, Prefeitura, quem mais apoia, qual a data, o local do evento e se tem algum custo? Nós temos o apoio do Instituto Federal de Poços de Caldas, nós temos o apoio do Sebrae, além da CI e a Prefeitura.
O dia é dia 27/8, às 19h30 começa. Nós temos diversos painéis na lateral do teatro, que são painéis feitos por escolas de Mococa que já trabalham a cultura empreendedora. E isso é bastante interessante, porque isso já acontece na cidade. O que nós vamos fazer é colocar uma energia, colocar um combustível nisso muito maior. E qual é o custo disso? R$0. Isso é gratuito, não tem custo nenhum, é para que nós possamos fazer com que todas as pessoas que têm esse desejo que eu disse, possam estar lá presente e aproveitar e beber deste conhecimento. Eu tenho certeza absoluta que essas pessoas que estiverem lá vão sair dali com ideias novas ou com uma agitação mental importante para que elas possam começar a ter ideias novas. Que bom. Maurício, desejo sucesso, muito obrigado mais uma vez por participar aqui ao vivo do TVD Notícias. Gratidão. O sucesso está conosco, eu tenho certeza disso, porque quem trabalha, quem anda para frente, realmente almeja sempre o sucesso. Muito obrigado pelo espaço, espero todo mundo lá. Que agradeço mais uma vez.